Eu nunca vou esquecer daquele momento, né? O que é você se deparar com a existência, com a temporalidade corrente, com a liberdade adquirida ou com as disciplinas que colocavam, que eram um diferencial entre cobrança de avós diferentes dos pais, ou porque sim e porque não, entre de fato as coisas, né? Traduzem especificidades humanizadas, o que é homem, o que é uma mulher, como de fato uma casa é literalmente profetizada, não colocando entre esses passos entre a construção de uma coisa, de fato, que são fatores irresponsáveis e por quê, né? E o que ostenta a condição crescente, a sobrecrescência, que em que momento justifica desvirtualizar a liberdade ou caracterizar como fator proibitivo, perante em que momento se deparar com a liberdade sustentada, o plexo materializado que substancializa a expectativação climaxtográfica, né? Perante o que é o êxtase maturacional, que literalmente convoca a revelação extraordinária. Colocar aqui a minuciosidade do que foi aquele dia revelado, né? O que é a constante, a sobreconstantificação, o clímax trindadiante perante a corrente autocriação, capaz de, né, ao convite de temporalizar transcendentalidade como sobre-auto criar substancialidade retemporalizável, né? Redatação, né? E subsidiar a redatação, né? Retemporalidade inédita sobre revelação que justifique a responsabilidade unilateral de estar a uma condição que é o oposto que atrai a alma gêmea, a condição de mulher unilateral, aonde aproxima o que é a uniformidade que justifique, né? Consecutividade, continuidade. Está a mulher sozinha e entre um homem desconhecido, ou fazer-se a um homem, gerar um homem, o que diferencia, o que caracteriza minuciosidade não pejorativizada com a conexão paradigmática, a quem datar desincesto, matéria-prima, irmandade perante filiação, a quem justificar, né? A conjuntura, aparentemente a temporalidade que se faz corrente, pais, filhos, o que vira, né? Entre desincestar ou o que convida para literalmente paradigmatizar o infinitivo, sabendo que vazio não é nada e que nada não é vazio. A quem data-se esta espacialidade, autoespacialidade substancializada que sobretemporaliza a possibilidade temporal comparável, a quem provável subsistenciar observalidade interreagente ou interpretativa sobre impessoalidade racional, como, né, o que é o ateu, ou que a quem se faz redatar, sobredatar testemunho presente, e o que vira testemunhar presente sobre a correntificação entidadiante entre causa e efeito presentificatória, que verbo gerundifica a temporalidade insubstituível que monoteiza a consagração literalmente infinitiva da incorrupção, que justifica a Santíssima Trindade em singularidade, inabalabilidade,
inviolabilidade, repetitibilidade, singularidade assim já refalada, né? Imortalidade, eternidade, eucaristificação, que é a substancialidade da extrema-unção não pejorativizada, que é a minuciosidade sobretransportável, que justifica a verbo gerundificação naturalizada enquanto ressurreta, e o que vira, né, desdobrar as possibilidades inacreditáveis, ou assim, o que subsistencia a temporalidade milagreira, a quem justificar, né, linearidade, flexibilização genética, transmutalidade desaparente, aparente, transmutacionalidade, né, o que vira feixe consubstanciar teletransportalidade, né, o que é a atofracionalidade, se assim podemos apontar, anátomo-elementaridade multidicotomizável, se assim esses imperativos de fato verbos gerundificam a cláusula essencial, né? O imortal, a quem imortalidade engenhoqueira, a quem comparável entre o campo provável apontar a quem, né, multi-anatomizar, dicotomia elementarizável perante o que de fato a quem imortal, imortalidade enquanto a quem saúde e doença, ou expectativa que redate continuidade, né, sobre grandeza continuativa, ou de fato que verbo gerundifica independente da comunicativa, né, que vem a ser a lógica silenciosa, que justifica a fração literalmente transparente, que a quem observe, né, datar a minuta, a segunda, né, em que momento esta, né, ato dos apóstolos, o fato dos apóstolos, da apóstola, né, o que é redatar a consubstanciação da escolha, de fato, né, o que é um clímax ou uma lógica osmótica, né, entre agradecer, perguntar e estar sobre um fator revelado, né, o clímax com que eu me deparei, que de fato trouxe, né, sobre-retrata em praxeologia inédita ou assim impulsionada, né, o momento de autocriado, criador, redentorização, perpetuação sistêmica aguda como crônica, o fator da força resistencial do contínuo, literalmente iluminador. Vamos datar a luz, né, a fração espírito santificada, né, o que vira o unissex, ou o que ficou, se colocar, né, entre cruz crucificadora, o que veio, né, cerne, objetuar, né, Deus entre distâncias, alturas, profundidades, a elementaridade a quem se compare, sobre outros acreditados e desacreditados, entre o divino e o humanizado, apontar singularidade, a repetição do homem que veio, a quem comparar ida e volta, o fracasso, já que eram homens e exteriores à condição da barriga, ainda que pela barriga, entre a barriga de Maria, daquela Maria, o que se fez, né, entre ida e vinda, seria reprofetizar recoloquialidade sobrepresentificadora, né, que a elementaridade endeusificatória,
do sagrado feminino que de fato reversifica ou mesmo multissensitida, a inviolável, a insubstituível, literalmente não falseável estada revelativa perante os valores mortais de Cristo enquanto divinizado, humanizado, para ser perpetuador e perpetuado, autocriado entre um fator de temporalidade vindo de uma mulher independente de virgem, não virgem e enquanto virgem, né, o que fizeram religião e em que momento decadente, e o que acreditaram, né, perante propriedadear sociedades e relações heterotróficas, aqui heterossexualizadas, né, em que momento a escolha, a nova escolha, o momento de saturação traz o propósito da existencialidade sobre o fator humanizado, ainda estado inexato, né? E num dado momento, enquanto aquela revelação que ainda, né, tipo, né, perguntar, teve um fator, uma retomada de fato, como eu me deparei como a verdade da última ceia, no fator revelatório entre morte e vida, ou uma transcendentalidade aparentemente natural, corriqueira, e o que é a naturalização, protecionismo que naturaliza a estada parcial perante a complexidade cósmica que objeta a possibilidade de elemento anatomizável que sobrediviniza a substancialidade literalmente elementar que garante a individualidade trindadiante, o valor, vamos colocar matematicível, né, que permite abstratualizar sobre coloquializar, né, racionalidade física que proporcionalize comparativo ou possibilidade entre individual e a quem complexidades sociais que de fato a espaço-temporalidade sobrepresentifica domínio que vem a ser a conjuntura escalar, como, né, o que é a relação usufruto arbitriante que literalmente formulariza o estado original e as conjunturas inseríveis, o que substancia a parede de trabalho, né? Conjuntura sustentável, de fato, dar à luz, né? Eu tive o fator revelatório, literalmente explícito, convidativo, uma condição radical entre pergunta e resposta, e de fato, pode repetir, falar mais uma vez, né? Mas sim, sou eu, né? Entre aparentemente rudimentaridade ou num momento que retratasse uma finalidade, uma minuciosidade, literalmente ato apostolatória que me dignificava naturalmente perante o valor radical, uma truncagem, um clímax, um criptex, uma subsistencialidade literalmente inacreditável, mas totalmente materializada e perceptível, né? Que era justificar a ausculta, acústica, conjuntura visual e as sinalizações que, né, celularizavam, célula celular, né? Que multi-instrumentalizavam relações literalmente complexas e aparentemente simples, e que traria uma sobreenovelação, né, que me convidava ao mesmo sexto, já era o sexto, que era o incesto de adentrar-me ao sexto, né? Não é Maria, ou é Maria e são todas as Marias, ou até então não se sinta Maria, mas quem é JC? Ou mulher em atividade ou dinâmica, que se fez literalmente ortodoxa sem se dar conta, e o que era esse ortodoxo, o que era esse versátil perante dinâmica, o que é possível aproximar entre usos, não usos, em velocidades, entre aparentemente isso é para homem e para mulher, não é, entre a proporcionalidade e a linearidade sobre uma conjuntura
que caracterizou-se como hipertrofível entre as possibilidades do modelo padrão entre o mais magro e o mais saturado, entre músculos e gordura, ou até onde a disformização convidava, e trouxe reversos como o estado maturacional resistor, que subsistenciava um limite maturacional para entender o que era algo construído, e um limite literalmente satisfatório, nem mais nem menos, relações ósseas, altura, o peso, ou toda a sensação cotidianizável que castificava, sobrecastificava a complexidade dos quintais, ou que virou probabilidade de trabalho, acontecer uma dinâmica, educar a física, né? Questões tais entre toda, né, obreirificação que mesmo arquiteturava o meu G, meu ES, o meu JC, o meu MM, né, o meu D, o meu simuverso, simugeverso, a minha principialidade eternizadora, o meu totalitarismo não pejorativizado, a quem se venha doer, sobre a totalidade, a absolutilidade, né? O infinitivismo, a impostação do infinitivismo, que aquela minuciosidade sobrecardio sistemiológica, né? Toda a multissensorialidade que subsistencializava o fator ressurreicissorível, a calicização, a prioradificação, a protocolarização, a inédita sobre sionificação, né? A subsistencialidade real da Santa Ceia, eu enquanto mulher, a uma regressão consciente que se faria mimética, automatizada, inédita, literalmente, não que é a laica transcendental, aparentemente jogatinosa, entre conjunturas genéticas, ou que se torna pequeno perante a racialidade de bichos, porque não bichos, mas, né, a grandeza extremungificatória que sobremilagreirifica, né, o fator naturalizado, literalmente protecionista, que subsistencializava o fator, inclusive abduzível, né, o que é a complexidade humanizada, enquanto a responsabilidade total de sobrecosmologizar os graus ressurreicissoríveis, né, as minuciosidades literalmente singulares, como sobre-repetitivos, que imortalizam, né, a consubstancialidade probável, que protecioniza infinitivos literalmente inabaláveis, autossustentáveis, né? Ali já trazia uma consagração, uma sobre-radicalidade, perguntava e ainda não perguntava totalmente, não foi coisa pequena, né? Você subsistencializar todas as minutas fica descabido, né? Porque não engenhoqueiro, né? O que é subsistencializar? Consagração minuta, quando em dado momento só configurou-se, nem algumas frações assim assado, mas de fato, né? Deus consagrou em 7 dias. A quem justifica engenhocamento bizarro e porcoso, as possibilidades são absurdas. Não é só uma questão de a quem datar entre exatas e quando humanas, fator explosivo e big benzializado, a minuciosidade perante o espectro heterotrovista, a subsistencialidade multipropriedade,
que literalmente relativiza a extraordinariedade. Multi-infinitiva perante o que é a coisificação elementar, né? Os tratados minuciosos que redatam as singularidades multigalaxidáveis, os modelos, as proximidades como as distâncias literalmente sustentáveis que subsistenciam infinitivos e determinam, quando amostrologizar, grandezas entre relações subatômicas como macroatômicas, que se percebam que naturalmente se tornem leves entre materialização osmótica, como de fato literalmente complexas, enquanto minuciosidades abstratuais a quem justificar grandezas, né? Percepções de grandezas abstratas como subatomismos materializados e o vice-versa, ou todas as sensitidações que angularizam a amplitudinaridade, que assim entre vertico-horizontalidades, né, vem apendicularizar sentido multiprotocolar perante a luxúria de multissimetrificar satisfações, ostentações, exemplariedades. Então, quer dizer, a condição trazia, né, até então, né, Jesus, mas cadê o José? Ou que se faça um José, ou não necessariamente José, mas a referencialidade. Eu estava pensando ontem, o meu avô foi de fato um José perfeito. Há quem justifique em que momento, andando no caminhão, não sei, enquanto minha avó na casa, quanto empregado, ou não necessariamente, mas as disciplinas do qual ela não queria abrir mão, colocando o que é o fator da fidelidade, infidelidade enquanto solteiro, ou condições que eu coloco como um erro, que existe uma diferença muito grande, eu viro o produto do meio, o que a minha avó não se sujaria, ou já entendia que era um fator nunca veio a rebaixar o homem, o fator masculino, muito menos o marido, mas nem precisava sobre a grandeza que ela já representava, nunca o marido entre um débil, entre um fracassado, chamando com pulsos, com resoluções que se precisasse passar a mão no revólver, mas, né, não via fraqueza, mas via luxúria adequada, ele ser 8 anos mais velho que ela. Ou seja, ela encarava que o fator de responsabilidade, ainda que eu não tive esses adentramentos perante algumas questões do passado e não vi fracasso ou coisas não resolvidas entre eles que tiveram os valores de consagrar a moralidade do casamento. Se não tiver uma disciplina e uma casa muito construída, não acontece, mas de fato perante a seriedade, a relação com que ele tinha com o valor da funcionabilidade, o que era suficiente, uma casa, um carro, como se deparava com as especificidades que gostava, mas geralmente comia quase que tudo, qualquer coisa que vestisse ou fizesse assim assado estava bom, como se deparava com as responsabilidades e o que era maciço, bom ou importante num contexto casa, rua, trabalho, mas com transparência e honestidade de fato não encontrada em lugar algum, ainda que honestidade fosse o mínimo, sobre condições basais que devem imperar, que geralmente onde há infidelidade não há honestidade, mas o que é honestidade e a quem atribui infidelidade relativa, ou campos específicos perante homem, entre outros homens, mulheres entre outras mulheres, e essas relações sociais, o que é comprovado entre o processo de desenvolvimento, enquanto se justificarem sobre todas as subsistencialidades e as relações que tragam essa castificação, em que momento observar, responsabilizar para tocar, subsistencializar, o que são essas vertentes que viraram marginalizações oralizadas perante o que seria a consagração do esperar, um entender,
o poder tem a intimidade e as relações de fato do casamento consagrado perante, né, inclusive o que a minha avó colocou como um campo de limitação, ou que ela não faria, ou até que ponto ele teria que abrir mão ou procurar em outro lugar, porque lá não ficou, sobre o padrão do que ela entendeu. E o que eu coloco, o que é você dissipar canais. Os canais são colocados entre saúde e doença, limpar, lavar, mas de fato é muito descabido o que é o prazer tocante, carnal, a intimidade, mas entre apontar a rua e não apontar a rua, e o que virou quatro paredes, de fato é absolutamente, é literalmente bizarro. Um de quatro e o outro não. Um presta o oral a quem, em determinado momento só isso, também não casa, e dá só a bunda enquanto o outro vai pagar o dote, ou não vai isso, aquilo, e vão casar entre os conformes. Realmente algo se torna descabido quando um fator perpetuador, literalmente, a quem justificar, né? Oralidade do beijo como o beijo, que é a penetração, que é a desbravação de tudo isso, para que de fato realmente a postura dela se deparar com algo absurdamente descabido. Até que ponto nem querer gostar do beijo de língua, ainda que, né, quero selinho e tal, mas não jamais dizer, jamais colocaria a boca num pinto do homem, o que ficou jogado como um pinto do homem, o que entenderam e desbravaram para que o pinto do homem fosse a boca da mulher, como a boca da mulher, a boca do homem é a vagina da mulher, né? Que num dado momento o fator, de fato, existe uma complexidade muito grande de dois de frente, e até que ponto ela criou esse contexto e ornamentou o padrão da virgindade para dizer, né, até onde desandaram entre cobrar de um vê no outro, mas quem vê no outro e cobra do outro é o que não faz, que virou totalmente desproporcional, e até onde as máximas das saturações, de fato, né, o que é todas as possibilidades acidentais, não acidentais, tirar roupa do corpo, vestido, não vestido, as possibilidades que sobra, a distância, saber entender, aproveitar a distância, por vezes ver não aproveitar da proximidade, o que é próximo distante, o que é distante próximo, todas as condições que desbravaram ou estimularam desbravar, saturação, vocacionalidade descabida, multidepartamental, multi-institucionalizada, não necessariamente, mas o que é o fazer render para desconfigurar a maciça, que, né, exclua o alto estimular e ainda não é, e vendo não é, né? As coisas trazem algumas considerações muito minuciosas, aonde o fio terra, né? A paradoxalidade descabida a quem justificar paradigmatização que se compare, né? Aparentemente o que é revelação, ver, tocar e ser tocado, ou não necessariamente, entre silenciosos, a quem gritantes, reagir em saber transferir, essenciar, desessencializar, mas num fator literalmente minucioso, aonde a verdade, pela lógica, já viria um Messias, pela lógica, entre mortos-vivos já ressurreiceis soravam. Se não é esse, é aquele, né? Se não é esse, é aquele, o que sobrava esperar um Messias, quando num dado momento viria um filho, seria o filho, é o meu filho, disse Maria, ou a qualquer modo, o que é entre antes, durante, depois, ou depois assim, tendo esse filho, tenha um relacionamento, tem agora a penetração, ou tem agora isso e aquilo, e compare. Mas as relações sociais que colocam entre idades, muito nova ao mais velho, que eram mulheres, livres, não livres, a quem justificasse isso, acreditado ou não acreditado, sobraria um velho, que apontaram Maria dos 13, que de fato se fez a minha avó aos 16, a Maria dos 16 anos, e o José nem tão velho assim, e ainda que fosse, mas a quem justifique, né, mal comigo, a quem um velho se compara um mendigo, né? Por que não um mendigo? E quem fica rico da noite para o dia, sobre toda a luxúria porcosa, quando a gente olha alguns escândalos entre mendigos, o que é normal,
e não normal perceber a quem justificar o direito de todos, até onde o dinheiro compra e não compra, e o que a quem ficar destituído, e dizer que, né, quem se faz negligente e que precisa de que aquele se faz, quem é o criminoso ativo e passivo, com relações negligentes, literalmente bizarras, quando as necessidades, né, impõem sutileza, condições literalmente mínimas de sobrevivência, com tamanha fartura que literalmente foi colocada, ainda que a minuciosidade entre o fator autotrofível, a minuciosidade milagreira que consagra subsistencializar, a atofatificação que mesmo revela a minuta existencial imortalizadora, que justifica a vida insubstituível como incomparável, jamais falseável, perante o valor ressurreto, a quem ressurra e seisorível, né, a quem fica. Cegueram entre sobre repetição ou sobre singularidade razoavelmente repetitível, assim se faça autoconsagrar entre inafiançáveis violadores, desconhecida, desordem de desconhecidos, como se consagrar constante em um, entre volumetria literalmente descabida, ainda que eterno enquanto dure, ou ainda que num contínuo a quem estática e dinâmico, que é ser o pequenininho de grandão, né? Até que ponto o Deus total, o Deus grandão, o que é se revelar entre o que é a minuciosidade caríssima de anatomizar, dicotomia, né? Dicotomia anatômica entre elementaridade adicotomizável, que por vezes apontamos desinteligência ou muita irresponsabilidade sobre a quem ganharem largura de aparece que não pensa e dorme nem esquenta a cabeça, né? Os fatores a quem osmóticos, a quem simbióticos ou literalmente parasitários, perante em que momento a quem agudos e crônicos justificar boas e más expectativas, atalho de mencivizações que a quem formularizem reescalarizar, desescalarizar, o que é o ato insurreto e o que o a ré alarma perante a anais da tocância carnal, proibida, não proibida, que de fato não perpetua, e que a quem justifique em atalhar descabimento, despromessa, né? Fracassos, vários fracassos de frente, quem são os ensanguentadores, os desprazerosos, né? Que é o instinto, e a quem justifique instintos descabidos ou desetapizados, né? O que vira sobre experiência, a quem justificar necessidade de experiência, fracasso de inexperiência, e quando a onipotencialidade, né, onipresencializada, que onisciencializa, né, traz assim estado ciente, né, o que é a minuciosidade, né, o que é a vultualidade instantânea, que mimetiza, que automatiza as transferências fusofisoricizantes, a quem justifique paradoxalidades autorreverses, né, o que é a anti-horarificação que sentida, né, os espectros literalmente dimensivos, mas configurando que o fator revelativo ele trazia o final, o começo, o durante, a consagração, a ida e vinda. Já existia um tempo, já era um tempo que era humanizado e divino, autocriado, criando, ainda não perpetuado, a justificar a perpetuação especial, que trazia a
inédita de Maria, inédita de Jesus, que já era um Deus, o que era a reanatomização de Deus ou de endeusar, de mesimarinar, né? A conjuntura de fato que se faz a dicotomizável e que é a minuciosidade do fator perpetuatório, que ficou ao cargo do próprio Deus de fato. Radicalizar a condição de mulher, deusa, o fator do Espírito Santo corrente em vários estratos, quando de fato, né, me mandar pegar as questões minuciosas espaciais que já foram literalmente caracterizadas, né, trazer a responsoriedade histórica, os pilares, né, por que pilares, por que singulares, prioradificados, protocolarizados, né, como a temporalidade, você verbo gerundifica em materializações temporalmente estadas, que não só estão como vêm e vão, e que apresentam literalmente complexidades multifracionárias, que podem e que de fato se remontam ao mesmo lugar, né? Que é temporalizar e destemperaturalizar, que é temporalizar, destemporalizar, retemperaturalizar, né? De fato, espaço, verbo finitivar o infinitivo sobre tudificatório que mesonadifica, né? De fato, também saber olhar de fora, do vazio que não é nada, do nada que não é vazio, que não é nem nada nem vazio. Então, de fato, né, fazer os extratos do que se fez popularizado ou que se fez corrente, ou como eu captei, um processo monstruoso, né, o que está subexistencializado, anticatabolizando, anabolizando, o que é a inflacionária capitalizadora que, né, que consagra a minha sacramentalização padronizatória, o meu modelo padrão, a responsabilidade padrão que grã mestrifica, que sobre grã mestrifica, a minuciosidade que mesmo quem segura, quem retrata o fator disciplinar entre José e Maria, de fato, trazem um valor, né? O que já era um homem ou fizeram homem num valor solitário, não necessariamente. Diz que já teria feito mulher repetitível, né? O que a mulher viu depois, ou entre a experiência do homem ou nem a experiência, ou assim apontaram que era minha avó, que ainda que acho que nada minha bisavó tinha que esconder dela, mas o que era um fator, como lidou com um fator discreto, instintivo, ou como vias disciplinas, que trouxe de fato ela que consagra a relação literalmente, né, da Santíssima Trindade no modelo católico apostólico real, na imagem de mulher que obreirificou a casa e toda a sacramentalidade que eu tive que entender, estados elementares seccionados como anatomizados, aparentemente cotidianizados, sistêmicos, literalmente tradicionalizados, como impostações, né, cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo trágicas, ou para saber lidar com a reversificação entidadiante, a truncagem reanatomizável, que são as propostas, as revelações particulares perante o correntismo do que me faz desejar e retratar, retrazer, né? Entender a complexidade do momento passivo e inédito, né? Quantas vezes eu morri, eu fui e vim, emprestei o corpo, ainda que vi o tempo todo, ou assim tendo que colocar sobre as relações vivas com mortos que não voltam mais e estão, mas o que é a responsabilidade incorruptível de não matá-los, de honrar a expectativa, né? O que vira experimentação inédita, ou dizer naquele tempo não era, ou quem disse que não era, e entre
Em que momento entre o novo, entre o saturado e o desconhecido, achamos que expectativamos e não expectativamos? Como subsistencializar transparência enxergativa perante honrar o valor eternizador que subsistencia, né, a natalidade como um fator literalmente extraordinário, que mesmo imortaliza o valor presencial do trabalho, enquanto as maiores honrarias que mesmo extraordinárificam, né, as verdades, os pilares indivisíveis, sustentáveis do modelo ideal da Santíssima Trindade, que mesmo, né, é a luxúria de entender o fator menor, a autossatisfação, a plenitude do um ao um, né? E o que é um outro um entre outro um, por que não dois, né? E o que é o não desum, e o que é o dois ou o novo um, as relações sentidas dessa minuciosidade, mas aquele momento revelatório, ou que veio se consagrar picotadamente entre o que seria uma vertente de José, subsistenciar toda coisa, reapostolar, reversificar, entender uma complexidade de valores em remontar, em diluir, em se derreter, se reconstruir, se reprogramar, ver o trânsito ao limite do que me fez suportar, né? Existe, né? Não queremos matar e somos convidados a uma satisfação em determinados momentos. Temos que ficar cego a alguns limites, porque existe uma sobreoperacionalidade que impulsiona o fechamento de portais, como também entender o limite da saturação que te impõe ou não, a subsistencialidade, o porquê que a fé a quem atribui matar ou precisar de matar para comprovar, ou sobrar matar para comprovar, o imortalizar ou autossubsistencializar, né? que tem que imortalizar o existir. Então, as fracionárias, de fato, o momento de dentro daquela casa, enquanto as condições iniciais, ainda que todas as condições multifotografistas, vamos assim colocar, toda a complexidade da engenharia multiprotocolar, né? Multiprotocolar vivida, né? O que é medicinar para medicinar, né? Assim colocar, quando que é a preventiva, ou a profetização preventivada de Maria, quando, né, entre cruz e ressurreição, ou que seriam algumas questões, e ainda cego algumas questões, ou a quem fica, né, entre o paradoxo da crucificação, a quem é despedida, a quem é continuidade ou fracasso, os golpes, né, que fazem perante a morte e o acidente da morte, a morte do acidente, ou a quem justificado entre proporcionalidades descabidas, né, o que virou inventivas, desinventivas, a talharizarem trabalho ou destrabalho, né? Questões tais quando o corpo humano, a quem apontar peso corporal descabido ou necessidade de trânsito, entre relações heterotróficas engenhoqueiras tardias que modernizaram, né? Probabilidades impossíveis, probabilidades fartas ao fracasso da involução de quadrúpedes, né? Que momento os galhos convidaram bipedismos às conveniências, e em que momento, né? Alturas literalmente aterrizadas como vá ao alto e nada veja, ou, né? Estadem desestadas, ou qualquer coisa mais ou menos assim, mas colocando enquanto os agudos entre questões tais, vários momentos entre a configuração, né, sobre agregar minuciosidades entre as configurações dos cargos máximos, aquilo que de fato minha avó consagrava. Minha avó é um modelo
existencial para trazer a representatividade dentro do Vaticano. Não existe atualmente. Ela me edifica enquanto Maria e eu a edifico porque ela trouxe uma condição que sem o basal dela, e num dado momento eu não vi ela fazendo o que eu faria de forma alguma, né? E o que é ali, e o que é, de fato, o que é não de forma alguma, né? Se de fato a radicalidade é literalmente o que é a minha linearidade perante ela, que realmente trouxe um amor e uma liberdade, e viu que a liberdade que nunca colocou, que era entender horários, entender várias coisas, né? Até o pé com algumas questões, mas sem nenhuma proibição, que eu até teria proibido muito mais, ainda que num dado momento, o que é você lidar com algumas questões. Eu acho as questões iniciais, as questões primeiras, a condição maturacional, você quando vê liberdade, ou sempre na independência total, o que é depender ou não depender, mas eu acho que eu tirei tudo muito de letra no começo, ainda que eu achasse, né, fico olhando que as dificuldades das coisas, mas olha, eu namorei corretamente, eu vivi muitas coisas boas, né, o processo que me alavancou, não olhar para trás, sempre, ao mesmo tempo, sempre olhando para trás, indo e vindo, mas que trouxe secções amedrontadoras, como literalmente traumáticas, para eu de fato entender a reversa ressurreições não só como um valor perante as máximas da Santíssima Trindade e em todo o modelo ortodoxal perante os pilares que me fizeram convidativos e presentificados à prestação de contas de estarem entre a minha anatomicidade transcendental e a quem eu abri as portas da ressurretificação, da insurreição, da abduzibilidade, da transmutabilidade seletiva, que provavelmente os demonstrativos são claros que aconteceram, a truncagem em volta e ao redor, a grandeza, os isolamentos para os momentos de fé se fartarem de singularidades insubstituíveis, trouxeram grandezas muito acreditadas, muito exemplares, né? Mas essa coisa de bandos, em que momento, né, não há erro, há acerto máximo sobre bandos, tanto que a relação usufruta arbitriante perante todo descaso ou largura de bandos, toda cultura tem o demonstrativo de tamanhos deixados e ainda total fartura perante as condições criacionistas, e que entre distâncias infinitivas que isolam a quem enxergar vida anatomizável trazem literalmente condições de atenções literalmente emergencializadas, alarmadas sobre a responsabilidade da vida do outro, enquanto nada é logo ali. Existe um limite para muita coisa que é farta, deixada farta, para que mesmo infinitivos tenham linearidades a serem degustadas e responsabilizadas, e cada aqui no seu lugar, ainda que, né, a continuidade radicalizadora do modelo trindadiante mesmo convida e desconvida, e alguns literalmente pequenos, porque em bandos pequenos, perguntando independentes e dizendo que nunca tá bom, eles nunca, né, nem provam o contrário e nem o descontrário, né, ou nem participativos ao fracasso que aí está, se fazem ainda que etiquetados de sucesso, mas que a folha não fecha, quem justifique ser golpes de montagem da internet, né, o que são os estados correntes, né, a quem justificar perceber voluntariedade, involuntariedade, intermitências, desintermitências, né,
e até que ponto, né, o monótono ou estático é quem justifica a dinâmica que ao outro atribua poder, né? As vertentes reais do monoteísmo, a singularidade multiangular, o poli sobreangular, que alarma o passo, o valor do passo, ainda que tamanhas grandezas engenhocadas além do corpo, e o que vir atribuir engenhocamento anatomizável tardio, né, perante a elementaridade, enquanto prática uniforme de iguais, mais preparados, mais definidos, ou que assim se fazem mais velozes, ou a quem justifique comparar mais degustadores do tempo cósmico, é só ir, é só morrer, é só desistir, é só pedir, é só ouvir, né? Se não é esse Deus, então consulte outro. Sobre deuses monoteístas é de fato uma realidade muito singular, a quem atribuir, né, politeísmo descabido, que assim fica, mas não é a relação poligâmica porca e descabida, que a quem atribua algum valor ou qualquer coisa, ainda que se possa, mas não é a fração da inteligência sustentável que aproxima ao ato agregatório, que domina as máximas da probabilidade sustentável, que justifica a plenitude maciça e a satisfação que justifica não só a massa, o momento autocriado, como entre o interum e as máximas, e que garante as máximas produtivas, que subsistencializa tempos menores de decadência e com maiores expectativas de vida. Então, o monoteísmo é mesmo algo literalmente assustador. A quem se autodemoniza, a quem interdemoniza, a quem procura estímulo e resposta entre leis, a quem taxar um dia extraordinário, um dia comum, olhar com grandes olhos, com olhos fechados, com olhos abertos, próximo da estática, da dinâmica, em que momento a referencialidade vira causalidade conforme, estudo de caso, nota de rodapé, a quem justifique vazio ser o dia da introdução, o dia da conclusão, né? A quem justifique em última ceia ou em santa ceia eucaristificar parte principal, assim, entre paradigma e paradoxo da cruz de pau, mas a revelação, né, a condição ressurreicerível perante a subsistencialidade existencial entre o milagre comum e o milagre especial da sobrevivência, ele também tem como fator comum que justifica entre ir e voltar, e não necessariamente também entre essa luxúria, convidar a mesma imagem, a quem se lembre entre a mesma raça, não a mesma raça, ou a quem justifique querer renascer com outro, ou qualquer coisa assim, degustar o sexo oposto, estar dentro do sexo oposto, que geralmente o clímax da coisa já se convida, eles se encontrarem e se aceitarem, bem gostar de nascer ao mesmo sexo, o convite da uniformidade que nunca fez descabida, né? Ainda que a quem melhorar as condições iniciais, as condições finais, entender até o último sopro, ser bem educado, educar para ser bem educado para educar, né? Justificando e compreendendo o enredamento das maciças que permitem fracionárias duráveis, não duráveis, que num dado momento parece que tudo é tão perdido, né? Todas as coisas, como ter todas as coisas, como ter essa coisa esquecer da outra, organizar os fatores e não ser desorganizado por maldosos. Você fica feliz porque adquiriu uma coisa e alguém vê na sua felicidade, você nem pagou aquilo, algo comprado perante a relação de trabalho, desdignifica direto ou indiretamente para que você não se faça participativo em algum lugar ou aceito aquilo, o que é bem responder e não responder ao outro perante as relações de aquisição ou sustentabilidade entre observáveis a quem tocantes ou o que fizeram, né? Estados de leis e permissões de trabalho, causa e efeito limitados e que devem ser desacelerados perante o que virou tragédia
fracasso desumano aí estado sobre as cênicas evoluídas, literalmente evoluídas sobre lonas absurdamente criminosas, que se fartam e que também se infartam. A quem justifique isso e prestação de conta literalmente perante a reversa inspiratória, a quem justifique entender isso como valor migratório, né? A quem atribuir, né? Perceber simplicidade como mesmo grandeza absurdamente cara, incalculavelmente cara. Em que momento a coisa, né, transfere, era aquele copo, o mesmo copo, sementes paralelas, né, condições tais ramificadas, em que momento datar volume ou potencialidades tais perante as grandezas, ou que ficou-se consagrado como variável cosmológica, variáveis cosmologizadas entre relatividades e relatividade literalmente especial, né? Eu entre minha particularidade literalmente aristotênica, enquanto, né, ser consagrada a conjuntura protocolar prioradificante perante o complexo entidadiante de ter receituadores, né, que se colocam como professores, hospedeiros, cientificíveis, né, ao meu tempo, ao tempo deles, ao tempo todo, ao tempo extraordinário, né? Então, quer dizer, roteiros de fato literalmente sensacionais. E assim, uma nota de rodapé, eu penso que uma ressíntese, nota de rodapé, penso que não, né? A quem justifique estar de pé e acreditar, né? Melhor se perceber perante as bases, né? Onde é que estão pisando. Condições mais ou menos assim. Mais ou menos, antes de mais nada, né? Melhor que mais ou menos, né? Mais ou menos não dá muito jogo, não. Né? Meio grávidos, né? Pois é, mas entre cruz, né, o paradoxo da cruz, ou que fizeram o paradoxo da cruz, em datar continuidade, né, o que é o campo, a relação teórico-prática, que razoavelmente praxeologize sustentabilidade não acidentável, melhor expectativável, ainda que entre tantos, né, nesse momento se despedindo logo em seguida, renascendo, reabduzindo, ressurreiçorindo, né? Até ontem não, né? Até agora, né? Ou até o dia que eu comecei a apresentar essa notoriedade, eu penso que, né, algumas escritas até achei bonita em muita coisa, mas a prática da coisa eu não vi e não me deparei com eles não, ou que era a prática da coisa, né? Entrar entre instituições aparentemente formatadas, né, impessoalidades, ou que são pessoalidades disciplinadas, mas de fato quando a coisa implica entre tocantes e minuciosidades cotidianizadas, a relação entre a minha avó e o meu avô e a minha bisavó materna é a referencialidade incomparável mesmo, que é, né, é a referencialidade que não tem comparação, não tem nada que se compare, que é quem de fato, né, é o fator que mesmo consagra esta trinotranscendentalidade literalmente extraordinária, né?